24 de dezembro de 2017, Charleston, Carolina do Sul. Os sinos da igreja ainda estavam tocando quando percebi que já não conseguia respirar. As portas antigas de madeira estavam abertas, deixando entrar um ar de inverno que cheirava a ferro frio e chuva, e cada banco parecia um assento de tribunal. Minha enteada estava parada 3 fileiras à minha frente, os ombros rígidos, o silêncio dela mais alto que o coro. Eu sabia que algo estava para acontecer, só não sabia o quanto iria doer. Este é o momento ao qual sempre retorno na minha mente. Não porque foi barulhento, mas porque foi honesto. Eu a criei com uma paciência trêmula e esperança teimosa, sempre acreditando que o amor podia ser aprendido como a fé é, em pequenas escolhas diárias que ninguém aplaude. Eu não era perfeito, eu não era seu sangue, mas eu estava presente. Isso se tornou minha silenciosa definição de paternidade. Ainda assim, famílias não se quebram em um segundo. Elas racham lentamente, invisíveis no começo. Olhando para trás, consigo ver as linhas finas que vinham se formando há anos, pequenos silêncios não curados, momentos em que ela me olhava como se eu fosse um convidado sentado à mesa da vida dela. Eu dizia a mim mesmo que o tempo iria consertar. Eu dizia a mim mesmo que presença era suficiente. Mas o Natal tem uma maneira de arrastar a verdade para a luz. Naquela manhã, a cidade parecia mais velha do que o normal, como se as próprias ruas lembrassem cada decepção já sussurrada sob suas janelas. O céu estava pesado, não exatamente chovendo, apenas segurando algo. Dentro da igreja, as velas tremeluziam, os vitrais brilhavam, e meu coração batia como se quisesse fugir do meu peito. Mantive minha postura firme, mantive minha respiração estável, continuei fingindo que ainda éramos inteiros. Então seus ombros tensionaram, o queixo se ergueu, e senti o chão da minha vida quieta começar a se mover. Antes mesmo de ela abrir a boca, eu entendi que algo definitivo estava prestes a ser dito. Algo que não voltaria ao silêncio, por mais gentilmente que eu desejasse que voltasse. E naquele momento suspenso, em uma igreja antiga, em uma cidade ainda mais antiga, cercado por fé, testemunhas e luz de inverno, percebi esta verdade. Às vezes o amor não é questionado em privado. Às vezes ele é testado diante de Deus e de todos. A coisa estranha sobre o coração partido é que ele raramente se anuncia com drama. Às vezes ele simplesmente chega a um quarto silencioso, senta ao seu lado e espera que você perceba. Essa realização veio para mim não dentro da igreja, mas semanas antes, dentro de um escritório feito de vidro e silêncio. Era tarde, todos já tinham ido embora. Decorações de Natal iluminavam o saguão do prédio, mas no meu andar o mundo parecia mais escuro, como se a alegria tivesse parado na porta do elevador. Papéis empilhados com cuidado, telas adormecidas, as luzes da cidade lá fora pareciam constelações distantes que ninguém podia tocar. E ela estava ali. Não minha enteada. Ela. A mulher que acidentalmente se tornaria a dobradiça desta história. Ela era minha chefe, composta, brilhante, uma mulher que construiu sua vida com controle polido e exaustão não dita. Lembro como ela se apoiou na mesa, não como uma líder planejando estratégias, mas como um ser humano que finalmente ficou sem forças para fingir. Havia uma solidão em seus olhos que ela se recusava a admitir. Eu reconheci porque carregava o mesmo peso silencioso. Isso vai soar ridículo, ela disse suavemente, quase rindo para disfarçar a ruptura. Mas ela não riu, apenas respirou como alguém tentando não chorar. Eu não respondi, apenas esperei. Isso é algo que você aprende com o tempo. As pessoas se revelam se você lhes der silêncio suficiente. Ela finalmente olhou para mim, e lá estava. Medo, orgulho, dor e algo mais que ela nunca admitiria voluntariamente. O Natal estava chegando e, para a maioria das pessoas, isso significava família, calor, tradição. Para ela, significava expectativas que não podia cumprir. Uma mentira que ela precisava contar bem.
Eu deveria ter ido embora. Deveria ter mantido minha vida simples. Deveria ter lembrado que pessoas quebradas raramente pedem ajuda sem te puxar para a fratura junto com elas. Mas eu não fui. Porque quando alguém forte finalmente deixa a armadura cair, é quase impossível não se aproximar. Esse foi o momento antes da história realmente começar. Antes do relacionamento de mentira. Antes da igreja. Antes da frase que quebraria algo sagrado dentro de mim. Às vezes, o verdadeiro perigo não vem embrulhado em caos. Às vezes, ele bate suavemente, usando o rosto de alguém Se eu for honesto, eu não entendi o que ela realmente estava pedindo até ela dizer claramente. Ela fechou a porta do escritório, o clique ecoando como uma decisão que nenhum de nós poderia desfazer, e ficou ali, olhando para mim como se medisse quanto eu conseguia carregar. Eu preciso que você finja ser alguém, ela disse. Não no trabalho, não em público, só para o Natal. As palavras soaram absurdas, não deveriam importar, não deveriam alcançar tão fundo na minha vida como acabaram alcançando. Mas a vida nem sempre desmorona de forma barulhenta. Às vezes começa com uma frase dita suavemente demais para ser reconhecida como perigosa. Ela não queria romance, não estava perseguindo fantasia. Ela queria credibilidade. A família esperava uma história que ela não tinha, uma estabilidade que ela não poderia fingir sozinha. Então pediu para eu interpretar o papel de um homem que pertencia ali. Um parceiro, uma presença, alguém respeitável o suficiente para silenciar curiosidade e perguntas piedosas. Não era vaidade. Era medo. Medo de julgamento. Medo de ser vista como abandonada. Medo de falhar na única época do ano em que o mundo insiste que todos devem se sentir amados. Eu deveria ter recusado, dito que era imprudente, dito que fingir sempre custa mais do que honestidade. Mas pensei na minha própria vida, nas minhas próprias concessões silenciosas, no meu hábito de sobreviver ficando calmo quando o mundo ficava inconveniente. Então, ao invés de ir embora, eu assenti. Criamos termos, regras, limites que supostamente nos protegeriam. Sem afeto real, sem envolvimento emocional, sem expectativas além do feriado. Apenas uma atuação. Nós montamos nossa história de relacionamento como crianças montam um trabalho escolar. Datas, memórias, piadas compartilhadas, cuidadosamente desenhadas para parecerem naturais. Quase clínico, quase inofensivo. E ainda assim, sob toda aquela estrutura, algo frágil e humano estava se formando. Ela relaxou perto de mim. Eu me firmei perto dela. Duas pessoas mais solitárias do que admitiriam, prometendo não sentir nada e fingindo que isso as tornava seguras. Olhando agora, consigo ver o perigo silencioso em quão facilmente entramos na mentira. Não parecia dramático, não parecia errado, parecia bondade. E talvez esse seja o sentimento mais enganoso de todos. Porque às vezes, os piores erros não vêm da crueldade. Eles vêm da compaixão que esquece de se proteger. A coisa estranha de fingir é como rapidamente deixa de parecer atuação. Quando a semana do Natal chegou, o roteiro que criamos já não parecia falas. Parecia uma vida que estávamos ensaiando para um mundo ao qual nenhum de nós realmente pertencia. Nosso relacionamento tinha ritmo agora. Compreensão compartilhada, sorrisos cuidadosos, silêncios confortáveis. Esse era o problema. O conforto pode ser mais perigoso que o caos. A família dela esperava calor, história, uma narrativa crível. Então, antes de viajarmos, criamos uma. Praticamos como nos conhecemos, praticamos como nos apaixonamos, praticamos toques casuais, risadas leves, olhares discretos. Nada disso era real, e ainda assim, algo era. Ela me deu um itinerário de Natal como se fosse uma missão. Chegada, jantar, igreja, troca de presentes. Parecer genuíno, ficar perto, evitar longas separações. Tudo estratégico e frágil. Por baixo disso, eu sentia a verdade tremendo. Ela não tinha medo só de julgamento. Ela tinha medo de ser lembrada de que não pertencia a lugar nenhum. Eu concordei com tudo, talvez porque eu reconhecia esse sentimento bem demais. Na noite antes da viagem, ela me agradeceu, sem realmente dizer. Apenas ficou perto de mim,
mais calma, mais humana, como alguém cansada de carregar a própria vida sozinha. Por um breve momento, a mentira não importou. O que importou foi que ela não estava sozinha. Isso deveria ter sido meu aviso. Entramos no avião como duas pessoas com um acordo. Saímos como duas pessoas que o mundo acreditava serem algo completamente diferente. A casa da família esperava como um teste. Luzes quentes brilhando, risos vazando pelas portas, o som de pertencimento preenchendo o ar. Eu disse a mim mesmo que conseguiria lidar. Disse que poderia separar o real do fingimento. Disse que isso era temporário. Mas o Natal tem uma maneira de fazer o temporário parecer permanente. E quando você entra em um lugar onde o amor é esperado, até um papel emprestado pode começar a parecer dolorosamente real. A família dela me recebeu como casas quentes recebem estranhos no inverno, gentilmente, cautelosamente, com uma esperança silenciosa de que eu pudesse caber naquele mundo. Houve abraços, sorrisos educados, olhares curiosos medindo se eu merecia o lugar que estava fingindo ocupar. A casa parecia viva, cheia de risos, memórias nas paredes e o tipo de caos gentil que só existe onde há história. Eu não pertencia ali, mas eles me trataram como se pertencesse. Nós representamos bem. Cozinhamos juntos, arrumamos a mesa, ouvimos histórias enquanto a neve batia nas janelas. Eu ri, não porque estava atuando, mas porque era impossível não rir. O pai dela apertou minha mão como se quisesse que aquilo significasse algo. A mãe observava com cuidado e esperança. E ela, essa mulher que viveu protegida por distância emocional, ficou ao meu lado como alguém reaprendendo a respirar. Foi aí que o medo começou de verdade. Porque não estávamos protegendo uma mentira. Estávamos encenando felicidade tão bem que começamos a senti-la. Tarde da noite, depois do jantar, o clima mudou. Um parente, perceptivo, sincero demais para confortos falsos, decidiu que conversa leve não bastava. Perguntas vieram como jogos, depois como observações, depois como verdades incômodas. Como nos conhecemos de verdade? Por que nos escolhemos? No que acreditávamos? O que realmente sentíamos? Respondemos bem no começo. A história ensaiada resistiu, mas a realidade sempre encontra espaço. A sala ficou quieta. As perguntas ficaram profundas, e eu vi nos olhos dela, não pânico, dor. Então veio o comentário que cortou mais fundo do que qualquer outro. Não cruel, não alto, apenas honesto. Um amor assim, alguém disse, nos observando, só funciona se as duas pessoas estiverem dizendo a verdade para si mesmas. Silêncio. Os ombros dela endureceram, meu peito apertou. E pela primeira vez desde o começo, senti o peso do que estávamos fazendo tocar algo sagrado dentro de nós. Porque às vezes as mentiras não desmoronam de repente. Às vezes elas se desfazem com uma única frase silenciosa. A manhã de Natal não explodiu. Ela se desfez, suavemente, calmamente, quase respeitosamente. Às vezes a vida não te quebra como uma tempestade. Às vezes ela te abre como uma carta para a qual você nunca esteve pronto. A noite anterior deixou algo frágil no ar. Sentimos no café da manhã, nas pausas entre risos, nos olhares evitados. Até a casa parecia saber que a verdade estava circulando, procurando onde pousar. Então fomos à igreja. Bancos antigos, luz de inverno atravessando vitrais, música lenta e solene enchendo um lugar onde a verdade não podia mais se esconder. E ali, cercado por fé e testemunhas, minha vida se dividiu em antes e depois. Minha enteada estava à frente, as costas retas, o coração tremendo mesmo que ela nunca admitisse. Ela não gritou, não chorou, não fez cena, apenas se virou, os olhos afiados com anos de dor não dita, e falou as palavras que ecoariam para sempre no que eu acreditava ser amor. Você nunca foi meu pai. Não gritado, não amargo, apenas verdadeiro. Não foi crueldade, foi luto. Décadas de silêncio comprimidas em uma frase. As pessoas acham que dor é barulhenta. Não é. A dor real é precisa, ela sabe exatamente onde pousar. Eu não discuti. Não me defendi, porque a paternidade não é provada em debates, ela é provada em resistência, em permanecer.
em amar sem precisar de aplauso. Então fiz a única coisa que podia. Deixei a verdade falar. Não a minha, a dela. Porque às vezes amor não é sobre vencer. Às vezes é sobre ficar de pé enquanto aqueles que você ama finalmente soltam o peso que carregaram por anos. E naquele momento aprendi algo que gostaria de ter entendido antes. Você nem sempre é recompensado por amar alguém. Mas o amor ainda importa. Mesmo quando dói. Mesmo quando não é correspondido como você esperava. Mesmo quando o mundo assiste seu coração quebrar em um lugar sagrado. Porque o amor verdadeiro não é provado por sangue, ou títulos, ou gratidão. O amor verdadeiro é provado por permanecer, mesmo quando a história não termina gentilmente. Se esta história te alcançou, curta, compartilhe e inscreva-se. Diga-me nos comentários, você acredita que amor é definido pela biologia ou pela presença?